bem-vinda, bem-vindo ao Elas Pautam. Hoje vamos conversar sobre como os países precisam responder a emergências de saúde, um tema que já afetou a população mundial. Em 2025, faz 5 anos que foi decretada a pandemia da Covid-19. Os impactos da pandemia, provocada pelo vírus SARS-CoV-2, fenômeno que foi classificado assim em 11 de março de 2020, serão sentidos durante décadas por todas as sociedades no mundo. E a disseminação mundial da doença matou milhões de pessoas no planeta, mudou comportamentos, afetou, ora positiva, ora negativamente, o grau de confiança na ciência e testou a capacidade de diferentes populações de aderir a medidas não farmacológicas, como o distanciamento social, o uso de máscaras, a higienização constante das mãos e outras mais. Além disso, o embate na adesão das vacinas a partir do seu desenvolvimento em tempo recorde, em dezembro de 2020, pôs à prova a capacidade dos governos de diferentes países de guiarem seus habitantes nessa vivência que a população mundial ainda não tinha experimentado. E para avaliar esses 5 anos em que a população teve que ser ágil nas respostas às emergências de saúde pública e a necessidade de constante monitoramento de novos vírus, o Elas Pautam recebe a representante no Brasil da Organização Pan-Americana da Saúde, OMS, é a doutora Socorro Gross, e também a deputada e médica Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Muito bem-vindas. Obrigada, deputada. Obrigada, doutora Socorro, por atender o nosso convite para a gente debater aqui esses 5 anos da Covid. Já passou, não é isso? Bom, eu gostaria de começar com uma avaliação, doutora Socorro, que a senhora falasse desses 5 anos, o que trouxe de aprendizado com a Covid, até mesmo para as próximas, se infelizmente podem ocorrer. O primeiro aprendizado que nós podemos falar é que todas as comunidades são atingidas em uma pandemia. Mais que as comunidades que têm situações de vulnerabilidade, de inequidade, são as populações que mais vão sofrer. E que para essas populações nós precisamos ter planos muito diferenciados para ter para cuidar da saúde e salvar vidas. Eu falaria outro grande aprendizado é que as pandemias estão aí e que nós esquecemos de que elas têm como ocorrer rapidamente e que a preparação, ter planos de preparação, de resposta para as pandemias é muito relevante para poder ter essa preparação e ter menos mortalidade e menos coisas que afetam as populações. Eu penso que são 2 coisas muito relevantes que nós temos como aprendizado. Sim, deputada Jandira, qual a sua avaliação? Bom, primeiro agradecer o convite aqui do Elas Pautam, e um prazer enorme estar com a doutora Socorro, que tem dado uma contribuição imensa à saúde pública brasileira e do continente. E dizer que nós vivemos essa tragédia sanitária que nos surpreendeu a todos, né, e todas. E um dos aprendizados, primeiro, é que é importante que quem executa a política pública de saúde acredite na ciência. Nós enfrentamos uma pandemia aqui com um governo que não acreditava na ciência, né? E não acreditava na ciência nem nas orientações que a Organização Mundial de Saúde emanava, junto com a OPAS, a partir de uma doença que era desconhecida. Então era fundamental seguir as orientações das instituições de saúde, que naquele momento falavam de medidas não farmacológicas. Depois que as medidas farmacológicas entraram e a vacina entrou, nós também desprezamos isso. E o governo começou a divulgar remédios ineficazes. Isso fez com que o Brasil perdesse muito mais vidas do que poderia ter perdido, né? Essa é uma responsabilidade do governo brasileiro. O segundo grande aprendizado, eu quero aqui reafirmar o que disse a doutora Socorro. Os direitos humanos não são iguais para todo mundo na vida real. Eles, na Declaração Universal, eles são um conceito liberal de direitos humanos, mas eles impactam segundo a desigualdade social. Então, as pessoas que moravam em situações urbanas diferenciadas, com menos recursos. Eu me lembro, quer dizer, eu tenho que lavar a mão.
As pessoas não tinham água, não tinham sabão, não tinham... Então, lava a mão como? Como fazer a higiene, né? Mas acho que o terceiro aprendizado, a sociedade entendeu que é para usar máscara. Então, até hoje, a pessoa tem uma gripe, ela bota a máscara para proteger o vizinho, não é? Ela está usando o álcool gel, né? Até hoje, o álcool, né? 70%. Então, é importante que a gente compreenda que cada tragédia dessa traz aprendizados para que a gente não repita erros que nós já cometemos e que a gente, de fato, acredite na possibilidade que, com solidariedade, com ciência, com coletividade, com gestão, a gente consegue enfrentar essas pandemias, que podem vir outras, a gente sabe disso. Com certeza. Eu gostaria, antes, de mostrar alguns dados da Covid, tanto no Brasil quanto no mundo. A gente vai ver aqui nos dados, olha, esses são dados da Organização Mundial da Saúde, que 777 milhões de casos confirmados e 7 milhões de mortes. Números que são, por si só, já mostram a gravidade, né? E nós temos dados também aqui no Brasil, que são do Ministério da Saúde, e que falam de 714 mil mortes no Brasil, com 39 milhões de casos. Mas, muitas delas evitáveis, essas mortes. Sim. E até gostaria de ressaltar que o Brasil, 714 mil mortes, são 10% das mortes do mundo inteiro, enquanto a nossa população, a gente representa mais ou menos 3% da população mundial. E um outro dado que não está aqui é que esses casos podem estar abaixo do que realmente ocorreu. Subnotificação. Subnotificação, parece que a própria OMS admite que podem ser até 20 milhões a mais, né, de casos por conta dessa subnotificação. Então, eu gostaria que as senhoras avaliassem assim, como, começar pela senhora, doutora Socorro, como a OMS, a OPAS está se preparando para evitar que, nesses casos, o número de óbitos seja tão elevado? Bueno, primeiro que esqueci de agradecer também de estar aqui hoje. É muito importante essa pauta, elas pautam, é uma pauta de mulher para a sociedade, que nós falamos de mulher para a sociedade, que nós somos uma parte muito importante dela, mais de 50% e as mais do outro 50%. E aqui, quando nós falamos desses dados, eu vou trazer um elemento que é muito relevante. Por exemplo, as mortes no Brasil. Nós temos também mortes que aconteceram nesse período, que são mais de 300 mil mortes, por síndrome respiratório agudo grave em população adulta com condições crônicas que não foram diagnosticadas como Covid, mas que ficam como parte desse grupo que faleceu em esse período. Então, muito possível que sejam Covid. Então, um dos aprendizados é que você tem que ter capacidade nos países no momento para as pandemias, incluindo para fazer um diagnóstico precoce. E para poder ter esse diagnóstico precoce em países como o Brasil, você tem que expandir a capacidade dos laboratórios para ter o diagnóstico precoce e poder tratar as pessoas. Outro assunto que é muito relevante do aprendizado que nós tivemos e os desafios, é parte do aprendizado do desafio, que nossa região, em termos, especialmente na América Latina, a produção de insumos importantes para uma pandemia, tanto de insumos, medicamentos, luvas, equipes de proteção para o pessoal de saúde, é produzido em outras regiões do mundo. E na pandemia não existe, não temos um instrumento que traz equidade em lo que precisam os países para responder. E o último que eu quero trazer, porque é muito relevante, a maioria dos países, no momento da pandemia, eles procuraram ter um orçamento de emergências. Um orçamento de emergência não é suficiente se você não tem um sistema que você sostém
já preparado, que tem como ter resiliência, expandir quando precisa, e talento humano com contratação que seja digna, que esteja aí, que tenha uma boa preparação para responder. E esses são elementos que nós, na avaliação que fizemos, se encontraram. Brasil tem um sistema único de saúde que permitiu salvar vidas. Poderíamos ter salvado mais vidas, deputada? Sim, poderíamos sim. Inclusive, eu até gostaria da avaliação da senhora, deputada, porque o SUS realmente conseguiu responder de uma forma até razoavelmente bem em relação a todos os recursos que foram empregados. Mas como o Congresso pode definir, seja alguns recursos, como a doutora Socorro falou, para que isso fique registrado e qualquer governo que venha, se ocorrer mais uma pandemia ou alguma crise, já tem realmente previsto isso, assim, essa resposta mais rápida a esses eventos? Bom, eu acho que na linha dos aprendizados, né? Eu acho que a existência do SUS ela foi decisiva. Claro que as pessoas também foram atendidas em sistemas complementares, suplementares, privados, mas não fosse o SUS, a nossa tragédia seria quintuplicada, né? Então, ter um sistema universal de saúde é decisivo porque atende a todos. Você não precisa pagar além dos seus tributos. Não há pagamento direto. Todo mundo tem acesso e tem direito. O outro aprendizado é fazer o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos colocando recursos numa coisa chamada Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Isso é uma forma de se preparar, reduzir a dependência da importação de insumos que a doutora Socorro aqui levantou. Você tem que importar máscara, importar luva, importar equipamento de proteção individual dos profissionais. A gente quase teve que importar seringa, importar agulha. Isso não é inacreditável no Brasil com essa potência e com laboratórios que tem. Veja que a vacina, rapidamente a gente dominou a tecnologia, como a AstraZeneca na Fiocruz, como a Coronavac no Butantan. Então, é preciso a gente apostar na produção nacional, porque a nossa respiração não pode depender de um ventilador que vem de fora. Nós não podemos depender de um outro país para poder respirar, né? Então, isso é muito sério. E são equipamentos simples de serem feitos, mas foram paralisados em determinado momento no governo. Uma outra coisa importante que você falou é a questão do orçamento. Isso cabe muito também ao parlamento, mas em colaboração com o executivo. Não fosse a gente aprovar o orçamento de guerra aqui, que a gente chamou orçamento de guerra, nós não teríamos nada disso. Até porque o governo federal da época, o governo Bolsonaro, atrasou a compra de vacina e ainda teve a denúncia de corrupção na compra de vacina, nessa aquisição. Então, ter um orçamento aqui foi fundamental, ultrapassando qualquer limite fiscal para garantir os recursos para atendimento, recursos para sustentar salário, recursos para sustentar a economia naquele momento, além da lei da cultura, né, que nós fizemos para poder segurar esse caminho produtivo do Brasil, né, que foi a Lei Aldir Blanc. Agora, tem uma coisa que eu queria realçar, e eu acho que a doutora Socorro vai poder falar muito melhor do que eu. Mesmo nesse momento da tragédia, alguns ganharam muito dinheiro. Né? Surgiram 20 bilionários no Brasil, fora as empresas internacionais que tiveram uma lucratividade absurda. A desigualdade aumentou na pandemia, né? E acho que a gente precisa olhar também na geopolítica como é que alguns países tinham 10 vezes a dose de vacina que precisavam e outros países não tinham, como a África. Então, há uma desigualdade geopolítica também que faz parte de um sistema que é marca da desigualdade. Bom, doutora Socorro, lembrando que a senhora falou dessa desigualdade em termos de países, a senhora é da Costa Rica, não é isso? Da Costa Rica. Pois é, eu gostaria de saber se foi implementado pela OPAS, pela OMS, algum protocolo para ser aplicado por esses países, medidas que possam vir a ser, e até mesmo não só essas medidas farmacológicas, mas que já sejam levadas, porque a gente está vendo que já estão começando a surgir outros vírus, tem o monkeypox, né? Esse protocolo foi levantado depois da pandemia do Covid? Um dos grandes aprendizados que nós tivemos com a pandemia é que nas situações anteriores que nós tivemos, por exemplo, de influenza H1N1,
as lições aprendidas, para elas retornar para melhorar os planos de prevenção como planos de resposta. Neste momento, por exemplo, a Organização Pan-Americana da Saúde, em conjunto com os países, porque é uma avaliação que os países têm que acordar em fazer, porque é uma avaliação externa, como a que o Brasil fez há pouco tempo, ao final do ano passado, para avaliar como tinha sido a resposta da pandemia. Quais são esses gargalos que o país enfrentou e quais são essas coisas que nós teríamos que aprimorar, não só no Sistema Único da Saúde, mas o país como um todo. E isso é o que a organização fez, um protocolo para fazer as avaliações externas, avaliando todas as capacidades que um país tem que ter, essas funções de saúde pública que tem que ter para ter como enfrentar uma pandemia. Um dos assuntos que esqueci de falar, que é muito importante, e aqui tem que ver também com o trabalho legislativo, é que quando você tem uma pandemia, você pode ter um vírus que já não está com a população, mas você ficou com um gargalo muito importante, por exemplo, em toda a região das Américas, as filas de esperas, as cirurgias, os exames diagnósticos, isso ficou. Então, a pandemia não finaliza até que você não faça um investimento para reconstruir e afrontar o que ficou da pandemia. E um assunto muito relevante é a saúde mental. Nós tivemos aumento de suicídio, tivemos um câmbio muito importante. Exato, uma pandemia psicológica. Sim, e inclusive uma reatividade das pessoas quando voltavam a se relacionar, que são assuntos que temos que ver quando acontece uma pandemia. A senhora estava falando também, deputada, sobre a diferença de países, né, como enfrentaram. Eu queria, em termos de Brasil, o que os estados e municípios, né, também nós tivemos dificuldade de chegada de vacina para alguns locais. O Congresso também está tratando disso para uma redistribuição mais equitativa desses recursos nessa hora? Não, primeiro é bom, você tocou nos Estados Unidos, eles foram decisivos para salvar as pessoas. Porque não foi o governo federal, foram os estados e municípios que conduziram a pandemia, conduziram a assistência à pandemia e o cuidado com a pandemia, né? Apesar do governo federal, é bom dizer isso. Veja que na época do oxigênio na Amazônia, o que aconteceu, né? Não chegava. A família tinha que comprar oxigênio para salvar os seus entes queridos, né? Foi um período de muita dor, né? Então, um período, inclusive, em que nós expressamos para o mundo um campeonato que nos envergonha. Foi o país onde mais mulheres grávidas morreram de pandemia. E sempre as mulheres mais vulneráveis, que são as mulheres negras, as mulheres sem renda. As mulheres foram as mais afetadas, aliás, né? Foram as que mais morreram na gravidez, foram as mulheres negras, né? E as mulheres mais pobres. Como foi dito aqui, afeta de forma diferente, porque socialmente são localizadas de forma diferente. Então, eu penso assim, a distribuição de recursos já é tratado na lei, né? Nós já temos lei para distribuição de recursos. O que precisa é ter a decisão política de cumprir, porque esse critério de distribuição ele já existe desde a lei 8.080, que, aliás, faz agora 35 anos, a lei 8.080. Até estou pedindo uma sessão solene para valorizar essa regulamentação. Mas eu penso que o nosso problema não é falta de lei. Nosso problema sempre é a decisão política. Nós fizemos a Comissão Externa da Covid aqui na época, que atuou muito para contribuir, né, para ajudar. A doutora Socorro veio muito aqui nos ajudar, mas é decisão política, porque se não houver decisão política, o recurso também não chega a contento. Sim, agora, doutora Socorro, gostaria de passar para a gente avaliar o que pode causar novas pandemias, novos surtos, né, emergenciais, porque nós vimos que tem a movimentação das pessoas mundo afora, né, de país para país, isso aumentou muito, já vinha aumentando antes da pandemia, e também a questão da mudança climática, porque muitas pessoas estão saindo dos seus locais por causa
desses desastres climáticos que estão ocorrendo. Quais são os principais motivos que podem levar a um surto desse novamente? Bom, uma pandemia tem como acontecer com uma doença que já tem muito tempo de ter sido estudada. E nós experimentamos isso com monkeypox, não? Experimentamos isso com ébola também, que são doenças que estavam em outra região do mundo, que conhecíamos, que tinham pouco investimento e que mudaram e saíram para outras regiões. Nós podemos ter também situações como a que aconteceu com dengue recentemente, que na história, no século de conhecimento do dengue, e nos últimos 50 anos também, nós nunca experimentamos uma situação de dengue como a que nós experimentamos em várias das regiões do mundo, e na região das Américas particularmente. E neste momento, a outra situação que nós conhecemos é que as pandemias estão ficando mais juntas, ou seja, que o tempo, o período que nós falamos, esse período que no passado era um período muito de 20, anos. 30 anos em algumas coisas. Até século, né? Hasta século está se acortando. E que isso tem que ver com a mudança climática, com as mudanças da população, com a globalização, porque as pessoas se movimentam e os modos de comunicação agora são diversos, não? Então, a próxima pandemia é muito possível que seja um vírus respiratório. E nós, neste momento, já na região das Américas, temos uma situação de um vírus de influenza que não tínhamos anteriormente, a influenza aviar, que está tomando territórios. Então, ter essa preparação, esse diagnóstico precoce, ter a capacidade de prever, de se preparar e de pensar que a pandemia está aí e que o que nós aprendimos do passado temos que trazer rapidamente. E a deputada falou, os estados lograram. Brasil, é certo, o Brasil tem uma mortalidade muito importante, uma mortalidade de mulheres pobres, mulher indígena, mulher negra, que é realmente uma coisa que aconteceu horrível. Agora, Brasil teve essa capacidade de ter um sistema único de saúde, que precisa mais orçamento, mais financiamento, mas que logrou se articular nos estados, no município, que outros países não tinham. Outros países não têm sistemas únicos de saúde. Outros países não têm em sua Constituição o direito à saúde que esta Constituição tem. Então, são assuntos que nós temos que trazer. Um último assunto que eu queria tratar é sobre a comunicação. Deputada Jandira, o número de fake news, né, as notícias falsas que surgiram nesse período, assim, prejudicou muito o tratamento. Então, o que se pode se prevenir, ou então ter um acesso a fontes mais oficiais de divulgação desses dados, para que as pessoas tenham aonde recorrer do que realmente está sendo feito para acompanhar essa doença? Eu acho que o Congresso tem uma responsabilidade nisso, de fazer regulação ética das redes. Não é possível. A liberdade de expressão, ela não é absoluta, muito menos para cometer crimes, porque são crimes. Crimes contra a saúde pública. Foi o que se fez e orientado de cima, o que é pior, não é? Então, é muito grave. O tal gabinete do ódio do Palácio do Planalto divulgava essas coisas. E já saiu uma pesquisa pela Agência Brasil de que 90% dos brasileiros acreditaram nas fake news. A capacidade de triagem é baixa. Então, é preciso que a gente regule e, ao mesmo tempo, eduque, faça uma campanha de informação para a população para ela poder triar. Porque ela recebe, multiplica e repassa no serviço de mensageria e vai de mensagem. Então, é muito grave o que aconteceu no Brasil em termos de comunicação, né, de uso das redes digitais para
desfazer a orientação correta. E mais gente morreu por causa disso. Então, é preciso que a gente faça a regulação e que a gente puna as pessoas que cometem esse tipo de crime. Seja crime contra a saúde pública, crime de racismo, crime contra a criança e adolescente, crime contra as mulheres, crimes contra a democracia. Isso não pode. E quanto à saúde pública, deu um número de mortes que a gente não pode aceitar. Então, eu acho que o Congresso tem uma responsabilidade enorme que ele não conseguiu cumprir até agora, que é fazer a regulação ética das redes e da inteligência artificial também. O nosso tempo está se encerrando. Eu gostaria das considerações finais da senhora, doutora Socorro. Eu gostaria também de falar da desinformação ou fake news, que é muito importante. Nós temos desinformação e temos também o que é comunicação criminosa. E essa diferenciação tem que ser feita. A desinformação traz para que as pessoas não assumam uma conduta, que é uma conduta basada em evidência, que tem que assumir para proteger sua família e a sua saúde. Quando essas desinformação ou notícias que são criminosas fazem que a população não assuma uma conduta, isso tem que ser regulado. A outra coisa é que, neste momento, os meios de comunicação são muito rápidos e uma comunicação falsa, uma comunicação falsa que tem um objetivo, seja político, seja econômico, ela vai sim a ter um impacto na população. Então, a regulação é muito importante e a desinformação tem que ser realmente enfrentada para que a ciência e a evidência seja o centro das decisões que você tem em saúde pública. E isso é muito relevante. Deputada Jandira, suas considerações. Eu só quero deixar dois apelos aqui. Primeiro é para a sociedade, vacinem-se. Não é só a vacinação contra a Covid que diminuiu, a vacinação para outras doenças também tinha diminuído muito. As pessoas começam a desacreditar da vacina por conta dessa desinformação. É sarampo, hepatite, é tudo, né? Até poliomielite, quase que a gente retoma uma doença erradicada no Brasil. Então, vacina. Segundo, é apelar para que a categoria médica, eu sou médica e falo isso, volte a ser uma categoria, na sua maioria, vinculada com a ciência. As entidades médicas, infelizmente, no Brasil, entraram nesse balaio da desinformação e da, vamos dizer assim, conestou em nome da autonomia médica, acabou conestando condutas incorretas durante a pandemia. Então, é importante que os médicos retomem a consciência, mudem as suas entidades e consigam, de fato, novamente entrar no rumo de algo que ajude bastante a população brasileira. Eu não estou falando da maioria dos médicos, mas estou falando que parte dessa categoria, infelizmente, entrou nessa conduta errática e acabou prejudicando a população. Bom, doutora Socorro Grossi, muito obrigada por a sua participação aqui. É muito importante a gente ter a voz da OMS, da OPAS aqui, sobre esse tema aqui da saúde. E, deputada Jandira Fegali, a senhora como médica também, é muito bom a gente poder contar com a sua opinião. Eu queria só fazer um último registro. A doutora Socorro foi homenageada pela Comissão de Saúde, recebeu uma moção de louvor pela contribuição que deu ao Brasil. Antes que ela acabe a gestão dela aqui, ela vai ficar para nós e ela vai levar um pedaço do Brasil com ela também, com certeza. Muito honrada e muito privilegiada do trabalho aqui no Brasil. E você pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara. Siga as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.